Vocês sabem que aqui nesse canal nós gostamos muito de falar sobre mistérios e assuntos não muito discutidos pela mídia mainstream. Weird. E um assunto que sempre me fascinou, principalmente pelas várias nuances e possibilidades, é a relação entre algumas celebridades e o oculto. God, please, no! No! De bruxaria a práticas místicas, o mundo da grande maioria dessas celebridades é cheio de segredos que muitas vezes ficam escondidos por trás dos holofotes que conseguimos ver. E o mais intrigante é que, para nós, meros mortais com vidas completamente ordinárias e comuns, isso parece coisa de filme, de conto de fadas, mas eu posso garantir para você que não é. As figuras que eu vou citar nesse vídeo estão assumidamente envolvidas com o sobrenatural, ocultismo e algumas práticas que fariam muitos de nós correr e se esconder debaixo da cama da mãe. E mesmo que no passado essas práticas tenham sido marginalizadas e vistas como o que realmente são, hoje as coisas mudaram. Hoje tudo está se tornando mais aberto, menos tabu, mais ligado à nova era e até mesmo incentivados pela mídia. Mas será que isso é realmente tão ruim assim? Ou é apenas mais um bando de cristãos implicando com o hobby inocente dessas celebridades? Isso é demônio puro! Primeiro, você sabe o real significado de bruxaria e ocultismo? Bom, esses são temas que sempre despertam curiosidade e controvérsia. Para entender melhor, é importante separar os conceitos e observar como eles se manifestam na cultura e na sociedade atual. A bruxaria, de forma bem simplificada, é um conjunto de práticas espirituais e rituais que envolvem a manipulação de forças naturais e espirituais para alcançar determinados objetivos. A bruxaria pode envolver desde feitiços e rituais envolvendo sacrifícios de animais até conexões mais profundas com elementos da natureza. Existem várias vertentes e tradições, como a Wicca, que é mais moderna e estruturada, e práticas mais ancestrais, como o Palo Mayombe, que tem raízes afro-cubanas. Cada uma tem sua própria visão do mundo espiritual e do cotidiano. O ocultismo, por outro lado, é um conceito mais amplo que engloba práticas e crenças que lidam com o que está oculto, ou seja, aquilo que não é percebido pelos sentidos comuns. Está associado a estudos místicos, simbologia, magia cerimonial, alquimia, astrologia e diversas correntes esotéricas. Hoje virou meio que um estilo de vida. As celebridades adoram declarar que são bruxas e fazem magia, principalmente associadas ao feminismo e à sensação de empoderamento e até mesmo uma espécie de vingança por como as mulheres consideradas bruxas foram tratadas na antiguidade. Machista! Acontece que, apesar de muitos acharem que isso é apenas um simples estilo de vida e modernidade das práticas da New Age, a grande maioria não faz ideia do que realmente se trata, mexer com o mundo espiritual, e acabam se metendo onde definitivamente não gostariam de estar. Isso porque, quando olhamos para a bruxaria e o ocultismo a partir de uma perspectiva cristã, precisamos considerar alguns pontos fundamentais. A Bíblia deixa claro que qualquer prática que envolva feitiçaria, invocação de espíritos ou manipulação de forças espirituais que não sejam provenientes de Deus é condenada. Em diversas passagens, como em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus adverte o seu povo contra práticas ocultas, como adivinhação, feitiçaria e consulta aos mortos, afirmando que tais práticas são abomináveis aos seus olhos. E para nós cristãos existem apenas dois caminhos: luz e trevas, o que está oculto e o que está revelado. Mas falaremos mais sobre isso no final do vídeo. Algumas dessas celebridades que vamos mencionar compartilham abertamente suas práticas de bruxaria, como é o caso da Madonna e da própria Lady Gaga, que de vez em quando soltam simbolismos em seus clipes e músicas, mas outras nem tanto, como é o caso da Ariana Grande. Ariana sempre foi aberta sobre seu interesse por práticas ocultas, que incluem elementos da bruxaria moderna, mesmo antes de ser escalada para interpretar a bruxa Glinda, em Wicked. Ela é uma praticante da seita chamada Wicca, e em uma entrevista ao podcast de Zach Sang, ela se descreveu como sendo literalmente uma bruxa, dizendo: "Eu sou de fato a bruxa mais bruxa que você conhece." Além disso, ela revelou que gosta de fazer leituras de tarô, dizendo que até fez uma leitura para o ator Jim Carrey. Ariana também falou sobre experiências pessoais que envolvem o sobrenatural, contando que visitou um castelo assombrado em Kansas City, onde teve uma sensação de negatividade e até mesmo viu alguns rostos parecidos com demônios em uma foto que ela tirou no local.
Curiosamente, a imagem tinha um tamanho de 666 megabytes, o que ela interpretou como um sinal. Ela só esqueceu de mencionar se para ela aquilo era um sinal bom ou ruim. Ela também mencionou no podcast ocasiões onde diz ter visto vultos em seu quarto logo após fazer suas conexões espirituais diárias e viu um espírito do lado de sua cama, entre outras declarações assustadoras. Agora, é importante deixar claro que só porque uma pessoa tem encontros espirituais e tem sensibilidade para ver o mundo espiritual com mais frequência que uma pessoa comum, não significa necessariamente que ela é uma bruxa ou praticante de práticas malignas. Mas já que a Ariana Grande é praticante da seita Wicca, então faz sentido que ela seja perturbada por espíritos. Cool. Oh, A Megan Fox sempre foi meio maluca desde sempre. Com as atitudes desesperadas que ela toma em prol de chamar atenção de alguma forma, fica difícil saber se ela realmente é uma bruxa ou só uma Karen com uma melancia na cabeça. Mas segundo ela mesma, sim, ela é uma bruxa e adora o oculto. Quanto mais sombrio, melhor. Megan causou grande repercussão quando contou a Glamour UK que ela e seu ex-namorado, o também perturbado Machine Gun Kelly, costumavam beber o sangue um do outro. Segundo ela, era apenas algumas gotas ingeridas para fins ritualísticos. Como muitas bruxas modernas, Megan também é adepta de meditação, astrologia e leituras de tarô, e revelou que faz rituais nas luas novas e cheias. Ela até compartilhou uma foto no Instagram de seu material de leitura, Moon Spells, de Diane Alquist, que é um livro de feitiços para serem praticados nas diferentes fases da lua. Ela também disse em uma entrevista que quando era mais jovem foi possuída por um demônio. A pergunta que não quer calar é se o tal demônio ainda está dentro dela ou não. Mas o que fez Megan Fox declarar sua bruxaria ao mundo foi um tweet do político republicano Rob Starbuck, que contou uma história sobre ter visto os filhos de Megan entrarem em colapso porque ela os forçou a vestir roupas de meninas. Pra quem não sabe, os 3 filhos meninos de Megan vestem roupas de meninas desde que eram bebês. Ela já falou que eles que escolheram se vestir assim, mas é claro que nós somos inteligentes o suficiente para entender que meninos de 1 ano de idade não escolhem se vestir como meninas simplesmente porque querem ser meninas. Na verdade, eu acho que eles provavelmente escolheriam não vestir roupa nenhuma se pudessem escolher. E como a internet repercutiu muito o relato do político sobre os filhos de Megan, ela fez um post no Instagram dizendo que faria um ritual e comeria a carcaça de um animal morto no quintal do mesmo. Para muitos foi apenas uma piada, mas eu é que não duvidaria que ela seria capaz, afinal, já vimos coisas piores. A estrela de High School Musical, Vanessa Hudgens, que também é praticante da Wicca, assim como Ariana Grande, contou à revista Nylon que sua crença no paranormal serviu como um degrau em sua jornada para se tornar praticante de bruxaria. Ela disse que sempre foi atraída pela escuridão e pelo desconhecido, assim como pela fitoterapia desde que era criança. Mas ela também disse que foi outra pessoa que percebeu que ela tinha um dom para bruxaria, antes mesmo de ela pensar a respeito. Ela contou que sua maquiadora vem de uma longa linhagem de bruxas e em um momento mencionou algo sobre Vanessa ser uma bruxa. Ela, claro, abraçou essa revelação e convidou seus fãs para acompanhá-la enquanto ela aprendia mais sobre a bruxaria e o sobrenatural. Vanessa e uma amiga visitaram a cidade de Salem, em Massachusetts, que é um lugar bem conhecido por ser um dos berços da bruxaria americana. Tudo para se encontrar com outras bruxas, aprender mais sobre bruxaria e ver se conseguiam se conectar com o reino dos espíritos. Ela contou também que vê fantasmas desde que era muito pequena e já até se acostumou com isso. Agora, ela decidiu abraçar essa habilidade mística como parte de sua identidade como bruxa. Segundo Vanessa, ser bruxa é bem empoderador e não é apenas tentar se comunicar com espíritos ou lançar feitiços, e que bruxaria não precisa ser algo maligno. É sobre a irmandade e sobre levantar outras mulheres. Stop it. Get some help. Agora, outra celebridade bem conhecida por suas práticas de bruxaria, que segundo ela é bruxaria do bem, é Gisele Bündchen. Tom Brady, seu ex-marido, chegou a dizer em entrevistas que Gisele fazia feitiços e rituais para que ele se saísse bem em seus jogos de futebol americano. Ele conta que Gisele até mesmo avisava para ele quando a temporada de futebol não ia ser boa para ele e quando iria ser. Tom disse que nem mesmo questionava mais, apenas ouvia e fazia o que ela pedia, como por exemplo, levar pedras, recipientes com feitiços dentro ou coisas assim. Sempre era a mesma coisa quando ele ia participar de um jogo importante.
Ela também fazia questão de deixar bem claro para Tom que ela o havia ajudado a ganhar todos os jogos que ele ganhou e que ele tinha sorte de ter casado com uma bruxa. Gisele já foi fotografada várias vezes visitando curandeiros holísticos e até limpando seu carro com sálvia queimada. O motivo? Só Deus sabe. Outra praticante assumida de bruxaria e rituais ocultos é Lana Del Rey. Em 2017, Lana Del Rey confirmou que chegou a realizar um feitiço em um ex-presidente dos Estados Unidos. Acho que sabemos bem de quem se trata, por isso podemos dizer que esse feitiço não funcionou muito bem. Donald J. Trump is now president of the United States. Ela tuitou uma lista com algumas datas significativas para as bruxas que entendem de magia e realizam rituais durante as diferentes fases da lua, e escreveu que os ingredientes para os feitiços poderiam ser encontrados online. E mesmo sem necessidade nenhuma de revelar para quem eram esses feitiços, um representante de Lana falou em uma entrevista que o tweet se tratava de um ritual feito por um grande grupo de bruxas ao redor do mundo, realizando o mesmo feitiço simultaneamente com o objetivo de derrubar o presidente Donald Trump. Um componente crucial desse feitiço, segundo o representante, era uma vela pequena de cor laranja. Lana também falou que seus pensamentos são coisas muito poderosas e se tornam palavras, e as palavras se tornam ações, e as ações levam a cobranças físicas. E sabe o que é mais engraçado? É que mesmo depois das declarações que ela faz, das letras das músicas e clipes carregados de simbolismos, Lana sempre tenta rebater quando a acusam de praticar maldade contra pessoas que ela não gosta, através da bruxaria. Não muito tempo atrás, ela respondeu publicamente a uma influenciadora cristã que mostrou algo bizarro acontecendo em um dos shows de Lana. Claro que Lana rebateu dizendo que conhecia os versos da Bíblia melhor do que muita gente por aí e mandou a influenciadora calar a boca. Bom, eu não duvido nada que Lana conheça a Bíblia, até porque o próprio capeta também conhece. Agora, não é segredo pra ninguém que David Bowie sempre foi uma figura enigmática e intrigante. Mas o que muita gente não sabe é que ele também tinha um lado sombrio bem peculiar. Durante os anos 70, David mergulhou fundo no universo do ocultismo, da magia e do misticismo. Isso acabou influenciando não só sua música, mas também a maneira como ele via o mundo ao seu redor. Algumas músicas dele deixam isso bem claro, como em Quicksand, onde ele menciona o ocultista Aleister Crowley e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que é uma referência direta ao ocultismo. Essa fase da carreira mostra como ele estava imerso nessas ideias mais esotéricas. Já em Station to Station, ele apresenta o personagem Thin White Duke, que traz referências à árvore da vida cabalística. David chegou a dizer que esse álbum era extremamente sombrio e que parecia quase um pacto sobre magia. Só que nem tudo nessa fase foi inspiração artística. A vida pessoal de David também refletiu essa conexão com o ocultismo de um jeito bem estranho. Nos anos 70, ele estava tão envolvido nisso e, ao mesmo tempo, tão afetado pelo uso intenso de substâncias ilícitas que desenvolveu paranoias absurdas. Em uma delas, ele acreditava que bruxas estavam tentando roubar seus fluidos corporais para fazer feitiços contra ele. E acreditem se quiser, mas ele guardava a própria urina na geladeira para evitar que fosse roubada. Parece até piada, mas realmente aconteceu. Outra paranoia bizarra envolvia a casa dele em Los Angeles. David acreditava que o lugar estava possuído por espíritos malignos. Para tentar resolver isso, ele contratou uma bruxa para fazer um exorcismo no local, mesmo sabendo que dificilmente adiantaria, já que ele mesmo era quem estava buscando por aquilo com suas práticas obscuras. O círculo de amizades dele também compartilhava das mesmas ideias. Ele e Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, que também era obcecado pelo ocultismo e chegou a comprar a antiga casa de Aleister Crowley, passaram um tempo conversando sobre os ensinamentos de Crowley e até tentaram se comunicar telepaticamente com ele. No livro Season of the Witch: How the Occult Saved Rock and Roll, de Peter Bebergal, você pode encontrar mais detalhes de como o ocultismo influenciou o rock and roll, incluindo o trabalho de David Bowie. A talentosíssima cantora Azealia Banks é conhecida tanto por seu talento musical quanto por suas polêmicas. Mas um dos aspectos mais controversos de sua vida é sua relação com a bruxaria. Em 2016, Azealia chocou a internet ao postar vídeos limpando um armário em seu apartamento, onde afirmou ter praticado 3 anos de bruxaria nele. As imagens mostravam sangue seco, penas e restos de galinhas, indicando que ela realizava
sacrifícios animais em rituais. Isso, claro, gerou críticas de diversas pessoas, incluindo a cantora Sia, que condenou o sacrifício de animais. A Zélia respondeu defendendo suas crenças e práticas espirituais, afirmando que fazia parte de sua religião e tradição africana. Além disso, a Zélia já se identificou como praticante de Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve rituais com elementos naturais e sacrifícios. Ela também mencionou que sua mãe praticava magia de mesa branca. A Zélia nunca fez questão de esconder sua paixão pela bruxaria. Ela faz referências esotéricas em sua música e videoclipes, como em Jung Rapunzel, que apresenta imagens simbólicas e ocultistas. E apesar de todas as controvérsias, a Zélia continua a expressar suas crenças abertamente e provocando quem quer que fale qualquer coisa a respeito. A cantora Lorde, que ficou famosa pela música Royals, mas infelizmente não chegou a emplacar muitos outros hits depois disso, é outra que afirma abertamente que ama bruxaria e práticas ocultas. Em uma entrevista ao The Daily Telegraph, ela mencionou sentir a presença do falecido David Bowie durante a criação de seu álbum Melodrama, afirmando que não se incomoda com os espíritos que a circulam, afirmando que é uma bruxa. Além disso, Lorde revelou à Vogue que utiliza práticas semelhantes ao voodoo para estimular sua criatividade. Ela combina isso com sua estética gótica com roupas escuras, batom escuro e uma aura enigmática. A cantora Adele também acredita na prática de rituais para fins de conseguir algo que deseja. Ela já fez algumas declarações que chamaram a atenção por sua linguagem simbólica relacionada à bruxaria. Em uma entrevista à revista Vogue, em 2012, ela brincou dizendo: "Estou cansada de ser uma bruxa amarga." Além disso, em outras ocasiões, Adele mencionou de forma bem-humorada ter poderes especiais e possuir cristais de cura que recebeu como presente nos Estados Unidos, referindo-se a si mesma como uma bruxa hippie. Mas é importante destacar, pessoal, que muitas vezes essas referências são feitas de maneira leve e simbólica, sem indicar envolvimento real com práticas de bruxaria ou ocultismo. No caso de Adele, pode ser que ela acredite e goste, mas não necessariamente pratique esses rituais. A cantora Björk, por outro lado, não faz questão de deixar as pessoas na dúvida. Ela fala abertamente sobre sua associação com a Wicca e vem de sua participação em uma banda chamada Kukul, que significa bruxaria em islandês medieval, e sua participação em um filme sobre bruxaria chamado The Juniper Tree. Ela já falou em entrevistas sobre os rituais que pratica em determinadas fases da lua e em como usou de seus feitiços para conseguir coisas que desejava. Outra cantora que ama bruxaria e se diz uma bruxa praticante é a ex-namorada de Elon Musk, a cantora Grimes. Grimes é classificada como Witch House, um gênero de música eletrônica com tema oculto e sombrio. Já Beyoncé é outra celebridade que já cobrimos nesse canal inúmeras vezes e todas as vezes seus fãs só faltam mesmo arrancar os cabelos de tanta raiva. Mas a verdade é uma só. Goste você ou não, Beyoncé já provou que é uma bruxa má, tanto pelas suas práticas de bruxaria quanto pelas suas atitudes contra as pessoas que ela quer destruir. As histórias são muitas e não tem pra onde correr. A ex-baterista da Beyoncé, Kimberly Thompson, disse que sua vida virou um inferno depois que ela deixou de trabalhar para ela. Ela conta que Beyoncé estava usando bruxaria extrema para destruir sua vida e sua saúde física e mental. Tem um vídeo mais detalhado aqui no canal e eu vou deixar o link no final do vídeo caso você queira assistir. A questão é que, aparentemente, Beyoncé é de fato uma fiel serva do tinhoso. Outra possível serva do tinhoso é Jennifer Lopez, que, segundo seu ex-marido, pratica bruxaria e rituais macabros para conseguir o que quer, principalmente destruir pessoas que ela quer tomar o lugar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Agora, um nome que com certeza vai causar polêmicas e que deixa muitas pessoas confusas e chateadas quando eu falo a respeito é Elvis Presley. Isso porque, além de ter uma base de fãs gigantesca, Elvis foi criado na Igreja Assembleia de Deus e se dizia praticante da religião durante toda a sua vida. Mas infelizmente, pessoal, dizer uma coisa não significa muito quando você age completamente o oposto do que diz. Elvis, sem dúvidas, teve sua conexão com Deus em parte de sua vida, mas em algum momento essa conexão simplesmente desapareceu para poder dar lugar às suas curiosidades sobre o ocultismo. Seja em prol de manter sua carreira crescente ou simplesmente porque ele cansou e decidiu que queria algo diferente.
Elvis Presley, além de ser o rei do rock, tinha um lado profundamente espiritual e esotérico que poucos conhecem. Durante sua vida, ele mergulhou em diversas práticas místicas e ocultistas, buscando respostas para perguntas existenciais e um sentido mais profundo para sua existência, respostas essas que aparentemente ele não encontrou em seu tempo de igreja. Elvis era um ávido leitor de literatura espiritual e esotérica. Sua biblioteca pessoal incluía obras de autores como Helena Blavatsky, Manly P. Hall e Joel S. Goldsmith. Ele se interessava por temas como teosofia, cabala, numerologia e meditação. Durante suas turnês, era comum ele levar consigo dezenas de livros sobre espiritualidade e que ele fazia anotações detalhadas sobre o conteúdo e refletia sobre os ensinamentos e como aplicá-los em sua vida. Além da leitura, Elvis praticava o Kriya Yoga, uma técnica espiritual indiana que visa a união com o divino através da respiração e meditação. Ele também demonstrava interesse por símbolos místicos, usando frequentemente o Ankh egípcio e o símbolo hebraico Chai, representando a vida. A esposa de Elvis, Priscilla Presley, revelou que ele de fato tinha muito interesse pelo oculto. Relatos de pessoas próximas a ele dizem que ele acreditava possuir habilidades especiais e poderes místicos, como a capacidade de curar doenças e influenciar o clima. Há histórias de que ele meio que curou algumas dores que amigos estavam sentindo apenas com o movimento das mãos, e até mesmo que ele fez nuvens de chuva desaparecerem para permitir que ele e seus amigos jogassem ao ar livre. Elvis também falava sobre experiências com extraterrestres e acreditava ter uma conexão espiritual com seu irmão gêmeo, que faleceu assim que nasceu. Existem vários outros relatos muito mais sombrios que esses que, com toda certeza, vão totalmente contra a fé e a doutrina cristã. Deixa aí nos comentários caso vocês queiram que eu me aprofunde mais sobre esse assunto. Mary-Kate e Ashley Olsen, Katy Perry, Sam Smith, Patrick Swayze, Doja Cat, Demi Lovato, Naomi Campbell, Evan Rachel Wood, Aubrey Plaza e vários outros famosos adoram espalhar por aí que são bruxas. A maioria deles nem mesmo entende o que isso realmente significa. Como falamos anteriormente, isso virou modinha. E realmente não tem como não associar esse universo do oculto ao cristianismo. A grande maioria dessas práticas modernas surgiram justamente do que o cristianismo mais condena. A maioria das chamadas bruxas e bruxos da nova era falam sobre isso como se fosse um ato de protesto contra o cristianismo. Então a associação é inevitável. Mas nós cristãos entendemos que Yahvé é soberano sobre tudo e buscar poder ou conhecimento espiritual fora dele é um ato de rebeldia. A bruxaria, na sua essência, tenta manipular elementos espirituais para obter benefícios pessoais ou exercer controle sobre situações e pessoas, e isso é muito sério. Do ponto de vista cristão, essa atitude é maligna, porque coloca a vontade humana acima da vontade divina e tenta tomar nas mãos o controle que pertence exclusivamente a Deus. O ocultismo é muito mais do que só práticas simples de feitiços. Ele busca acessar e controlar conhecimentos espirituais que nós humanos não conseguimos compreender. E isso inclui práticas como astrologia, adivinhação e rituais esotéricos. A questão aqui é que o ocultismo promove uma busca por iluminação e poder que não vem de Deus. Isso vem de fontes espirituais que a Bíblia considera perigosas e enganosas. Ao longo dos tempos, muitos cristãos interpretaram práticas ocultas como uma forma de abrir portas espirituais para forças malignas. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Isso significa que nem tudo que parece inofensivo ou culturalmente aceito é seguro no âmbito espiritual. Hoje em dia, a cultura pop e a indústria do entretenimento têm romantizado e popularizado essa visão de que ser uma bruxa e praticar ocultismo é uma coisa legal. Cantoras como a Madonna e a própria Lana Del Rey colocam vários elementos dessas práticas nas suas músicas, clipes e discursos. E para muitos fãs, isso parece empoderador e simbólico, mas do ponto de vista cristão, é essencial discernir a origem dessas práticas e o impacto espiritual que elas podem ter no indivíduo.
Mexer com o que você não conhece é perigoso, e um exemplo claro é que a maioria desse pessoal que mexe com o oculto acaba tendo um fim de vida miserável, porque esse é o objetivo do oculto, trazer a escuridão. A Bíblia nos orienta a buscar sabedoria e discernimento. Em Tiago 1,5, somos encorajados a pedir a Deus por sabedoria, e Ele a concederá generosamente. Por isso, ao nos depararmos com figuras públicas que promovem práticas ocultas ou fazem referência à bruxaria, precisamos ter cuidado para não absorver conceitos que vão contra a nossa fé. Em vez de buscar poder ou controle através de práticas espirituais que não vêm de Deus, o cristão é chamado a confiar na providência do Pai Celestial e a entregar suas preocupações e desafios nas mãos do Senhor. Somente em Yahvé é que podemos encontrar a verdadeira paz e proteção. É por isso que ao lidar com temas como bruxaria, ocultismo, o cristão deve se fundamentar na palavra e reconhecer que qualquer fonte de poder espiritual que não vem de Deus pode trazer consequências espirituais sérias. No fim das contas, o que a fé cristã ensina é que todo poder legítimo e seguro vem exclusivamente de Deus. Então, buscar conhecimento ou poder por outros meios não só é arriscado espiritualmente, mas também é uma forma de colocar em risco a própria fé. E Elvis Presley é um exemplo claro disso. Em vez de se deixar levar pelo que a cultura pop apresenta como místico ou empoderador, é fundamental lembrar que nossa força e segurança vem do relacionamento com Deus, que é a fonte de toda verdade e luz. E acredite, pessoal, nós não somos absolutamente nada, não passamos de um grão de areia numa ventania. Se não tivermos algo maior para nos guiar e em que possamos confiar completamente, a vida fica muito difícil. É aí que nos enganamos, achando que somos o Todo-Poderoso e que podemos tudo por nós mesmos e acabamos nos enfiando nesse buraco profundo que é o egocentrismo. É claro que também precisamos mencionar que, embora o cristianismo seja a maior religião do mundo hoje, nem todo mundo acredita nesse tipo de coisa e nem todo mundo é cristão. Por isso, é sempre importante ressaltar que não precisamos negociar nossos valores para agradar os outros, mas precisamos ter empatia e respeito pelas escolhas pessoais de cada um, mesmo que essas escolhas vão contra o que acreditamos e desejamos ter perto de nós. Até porque, como cristãos, essa é a nossa obrigação, manter nossos valores inegociáveis, mas amar e respeitar o próximo como a nós mesmos. Ones that are dictating their life through that, and they're making life decisions through tarot or through, some of the witchcraft stuff, like even the meditation stuff, or like, and I'm going to definitely offend a lot of people, but like the ayahuasca trips or the meditation camps and silent retreats, all the things that I used to do, except I never did ayahuasca, but like they're all so miserable. Yeah. And like, they're the most broke people. Usually most of them are single. They don't have stability. And I'm talking about like both financial and like the love around them. Right. There's always this drama and dread and doom and gloom. And I was one of them, Yeah. And it's like, that's one thing that I would look around at my Christian friends and I'm like, they're not perfect by any means. Yeah. But I want what you have. Agora me conta aí o que você achou de toda essa história. Você acredita em bruxaria? Não esquece de comentar sua opinião e de deixar o seu like no vídeo. Também te convido a se inscrever caso ainda não seja um inscrito. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.